Bom, olá pessoal, eu me chamo Vanderlei Vieira, vou estar com vocês no curso de complementação de eletricistas de rede de distribuição desenergizado, tá pessoal? Só que esse curso é um curso complementar, né, que ele vai complementar e ele visa trazer, né, algumas informações sobre trabalho à distância. Ok? Ok, eu vou colocar aqui um slide de apresentação para a gente iniciar. Ok. Deixa eu ver se está com a tela cheia. Ok, então pronto. Bom, pessoal, esse curso, né, a proposta desse curso, ele é um curso de complementação para quem já tem aí um curso de formação, né, de eletricista de construção de rede IBT e MT, tá, pessoal? Na verdade, há uma exigência da norma com relação a um curso específico, por isso surgiu a necessidade desse curso de complementação para os eletricistas que estão formados, né, que possuem aí essa formação em redes desenergizadas, tá, para realizar esses trabalhos à distância. Então, a gente vai ter aqui então, uma apresentação breve de quem sou, né, uma breve apresentação minha, tá? Eu sou o Vanderlei Vieira, professor que vai estar com vocês. Eu tenho uma formação, pessoal, em engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista, tenho pós-graduação aí em algumas áreas, também sou formado em engenharia de produção, tá? E tecnologia em mecatrônica industrial e licenciatura em matemática, e estou finalizando, tá, pessoal? Também aí uma outra pós-graduação, tá? Então, eu trabalho na Enel Ceará há 24 anos, tenho aí uma larga experiência em operação e manutenção de subestações e linhas de alta tensão, tá? Então, aqui do lado a gente tem algumas figuras aqui que eu fiz questão de colocar, de algumas participações minhas em palestras em algumas universidades federais e Instituto Federal, tá? Então, aqui a última que eu tive a oportunidade de participar foi na Universidade Federal da Paraíba, trazendo aí uma palestra com relação a energias renováveis, né? Trazendo aí uma situação do cenário atual e tendências futuras, tá, pessoal? Então, é uma área que eu gosto bastante, uma área que me identifico, tá? Inclusive, tenho até aqui pós-graduação em energias renováveis, tá? Então, é uma área que eu gosto bastante e vou estar com vocês aqui durante esse treinamento. Esse treinamento ele consta de uma carga horária de 32 horas, onde temos uma parte teórica e uma parte prática, tá, pessoal? Então, a parte teórica, ela compreende os assuntos sobre métodos de intervenção em rede energizada, trabalho à distância, ao contato e ao potencial, os procedimentos em rede energizada da Enel para atividades no método à distância, os tipos de curto-circuito, tá? Distâncias de segurança, acidentes com rede energizadas, os EPIs e EPCs para essas atividades, tá? E a questão das ferramentas, pessoal. As ferramentas que são utilizadas para trabalhos em rede energizado e para os trabalhos à distância. Então, são um ferramental aí diferenciado, tá, pessoal? A parte prática compreende aí diversas atividades, tá? Lembrando que um assunto a gente vai ter aqui como uma das aulas no final é com relação à IT, né? A IT
da concessionária do Ceará, da Enel, que se refere especificamente a essa metodologia de trabalho, a esses trabalhos à distância, tá? Em rede energizada. Bom, a parte prática compreende aqui a retirada de objetos da rede, como pipa, galhos, destrançar cabos. Então, nessa IT, tá? Ela traz como deve ser realizado, o procedimento que deve ser realizado para fazer, por exemplo, a retirada dos objetos, como proceder desde a preparação da viatura no local da atividade, a comunicação com o centro de operação, né, pedir, informar a liberação para o serviço e a atividade em si. Tá? O seccionamento de jumps, tá? De BT, a instalação e substituição de espaçadores, instalação de espaçador em rede RDA primária, tá, pessoal? A instalação do bypass provisório, reposicionar e amarrar condutores em rede compacta energizada à distância, substituição de elo, tá? Elo fusível ou seccionador eletrônico em rede de distribuição aérea energizada, tá, pessoal? RDA, redistribuição aérea, tá? Então, uma simples atividade como a substituição de um elo fusível, a retirada do cartucho, a gente vai observar em alguns vídeos aí que pode ocasionar acidentes, um fechamento de curto-circuito numa RDA, tá, pessoal? Então, são atividades que aparentemente são simples, mas se o colaborador, o eletricista não atentar a esse risco, ele poderá ocasionar ali um acidente, esse acidente trazer consequências maiores, tanto como o dano, primeiramente, à sua integridade física, e como também a materiais, né? Que uma atividade simples, a gente vai ver um vídeo de uma troca de um elo fusível, pode chegar a romper um jump na média tensão e até mesmo quebrar cabos, tá, pessoal? Então, essa parte introdutória é para apresentar essa parte do conteúdo que a gente vai estar fazendo a abordagem durante esse treinamento, tá? Agora eu vou abrir aqui, pessoal, tá? Uma outra apresentação. Eu vou agora desligar a minha câmera para ficar melhor a visualização aqui do slide, tá? Pronto. Vamos fazer agora aqui a projeção, tá? Do slide que corresponde a essa parte inicial, que vem nos trazer os métodos de trabalho e distâncias de segurança, tá, pessoal? Então, como podemos observar aqui nessa figura do lado, temos aqui uma cabine, uma espécie de uma cabine, onde tem um equipamento e uma explosão. Né? Essa explosão aí, que tem uma projeção de partículas para a atmosfera, e imaginem vocês, um trabalhador está numa área dessa, tá? E porventura um equipamento desse ele venha a ocorrer um incidente desse aqui, tá? A gente vai até mesmo analisar algumas situações com relação à abertura de ar, que essas explosões, que esses próprios equipamentos eles devem suportar essa condição, né? Essa condição crítica aqui para poder, de certa forma, proteger o trabalhador numa ocorrência desse tipo, tá? Então, podem acontecer diversas situações no sistema, por um erro de manobra, chaveamento, abertura de chaves com carga, fechamento, né, chaveamento de circuito. Então, são condições que devem ser observadas. Para isso, tem que ter aí
uma análise preliminar de risco, né? Deve ser muito bem observado essa questão para que sejam identificados, né? A NR10, ela traz isso lá como uma das premissas, uma atividade que antecede o serviço, é justamente a elaboração da APR. A APR ela é feita em conjunto, né? Temos aí tivemos uma equipe de colaboradores, não é realizada somente por um, mas por dois colaboradores, tá? Que visa a identificação de riscos àquela atividade, no instante daquela atividade, e, havendo um risco, fazer uso de medidas de controle para bloquear esse risco, tá, pessoal? Então, o item 10.5 da NR10, que vem nos trazer aqui a segurança em instalações elétricas desenergizadas, ele nos informa que somente é considerado, né, o item 10.5.1, somente é considerado uma instalação desenergizada, liberada para o trabalho, mediante o procedimento, né, procedimentos apropriados, obedecendo a sequência abaixo, tá, pessoal? Então, a norma, ela traz aqui uma distinção. Existe a instalação desligada e a instalação considerada desenergizada. A instalação desligada é aquela que apenas, né, apenas tem ali a ausência de tensão. Não foi feito nenhum chaveamento, nenhuma manobra para seccionar essa rede. É uma rede que está ali sem tensão elétrica. E uma rede considerada desenergizada, que é uma outra situação, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Uma rede desligada. Vou colocar desligada. Tá? É uma rede, vou colocar aqui, sem tensão. Tensão elétrica, né, pessoal? Sem tensão elétrica. Tal elétrica aqui para não ficar muito solto o termo, tá? Tensão elétrica. Pronto. E uma rede considerada desenergizada, de acordo com a NR10, desenergizada é uma rede, tá, que tem que seguir essa sequência de manobra. Vou colocar aqui uma sequência de procedimentos, tá? SEQ, sequência de procedimentos. Porque é um procedimento que deve ser executado, lógico, procedimento executado numa sequência. Não é que possa ser feita uma constatação de ausência de tensão sem que antes faça um seccionamento, tá, pessoal? Então, a norma ela é bem clara com relação a isso. Primeiro, fazer o seccionamento. Segundo, um impedimento de reenergização. Tá? Como é que se faz um seccionamento da rede? Fazendo uma abertura de chave, seja uma chave seccionadora, seja uma chave fusível, seja a abertura de um equipamento instalado numa rede de distribuição, tá? Pode ser um religador de linha, pode ser uma chave telecomandada, né? Temos vários equipamentos aí instalados nas redes de distribuição. Tá? Aqui ficou um pouco esquisito aqui, né? Ficou um S como fosse, mas é um S barra, tá? Um S de 100. Tá? Sem tensão elétrica. Bom, como é que se faz aqui o impedimento de reenergização? Fazendo a instalação do invólucro. Né? O invólucro. Abre-se a chave, instala-se o invólucro. O invólucro é para impedir que alguém vá passando ali veja aquela chave aberta e não consiga identificar o que está acontecendo, o que foi que houve com aquela chave que está aberta. A recomendação que se tem, sendo chave fusível, antigamente tinha essa recomendação,
retirar os cartuchos, mas isso não era impeditivo, né, com a retirada dos cartuchos dessa chave, que alguém fosse ali simplesmente jampeasse, né, colocasse um jumper naquela chave, provocando a energização do trecho. Então, a instalação do impedimento de reenergização do invólucro é para justamente evitar que seja fechada essa chave por alguém, por terceiros, ou que se faça ali uma jampeação. Embora que essa instalação do bloqueador também serve como uma sinalização, mas isso é 100%, vamos dizer assim, vamos ser bem realistas, tá? Que isso possa impedir. Se alguém quiser fazer, de fato, um jumper na rede, ele vai tirar esse invólucro e fazer essa jampeação, né, pessoal? Então, a gente sabe que tem pessoas que fazem atuação na rede aí sem essa preocupação com segurança com quem está ali trabalhando, tá? Bom, o terceiro passo seria, né? O terceiro passo seria não, é a constatação da ausência de tensão. Uma vez que foi aberta a chave do circuito, foi instalado o impedimento de reenergização dos invólucros, tá? A constatação da ausência de tensão através de um detector de tensão. E aí o passo seguinte, sendo constatada a ausência de tensão, a instalação do aterramento temporário, com a equipotencialização dos condutores do circuito, tá? E aí vem a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Aqui embaixo a gente tem alguns, né, exemplos de bloqueadores utilizados na indústria, por exemplo, cadeados, né? Na indústria, não olhando somente para o sistema elétrico de redes aéreas, onde a gente tem abertura de chave, mas na indústria também se faz necessário a intervenção em alguns equipamentos para realizar manutenção. E é necessário, tá, a instalação de um impedimento de reenergização. Porque a indústria ela trabalha praticamente 24 horas, depende da atividade da empresa, dessa fábrica, dessa indústria, o processo ali não pode parar. E às vezes o processo ele tem que parar porque se faz necessário uma manutenção, tá? E aí vem a questão de que a manutenção deve ter todos os cuidados, assim como a gente tem trabalhando na rede de distribuição aérea, colocar um impedimento para que alguém não vá ali religar aquela máquina, aquele dispositivo, aquele equipamento e venha provocar um acidente. Então, utiliza-se os cadeados, né, em alavancas, em alguns outros dispositivos para sinalizar ali, né? Não opere. Aqui não pode, você não pode reenergizar, tem alguém trabalhando. Os invólucros, eles também têm lá, né? Não opere, porque também não cabe, não opere esse equipamento. Tá? Às vezes o espaço lá não é suficiente, mas tem indicação de não opere. Já houveram vários e vários acidentes na indústria, onde tiveram que ser feitas paradas de máquinas para a substituição de uma peça, principalmente máquinas rotativas, ou então prensas hidráulicas, onde colaboradores tiveram aí que fazer intervenções e não avisam ao pessoal da operação, e ao perceber que aquela linha de produção está afetada, às vezes um cara da operação ele já sabe que aquela máquina tem um disjuntor que liga ela, e se não tiver nenhuma sinalização, nenhum cadeado, nenhum bloqueio, ele acaba ligando aquela máquina onde muitas vezes tem lá um colaborador lá dentro realizando um trabalho. Já tiveram de ocorrer acidentes assim, né, na indústria dessa forma. Então, hoje em dia, com essa preocupação de que isso pode acontecer, que isso possa ocorrer, tá? Existem dispositivos para se fazer esse bloqueio, esse impedimento de reenergização. Existem até para disjuntores, né? Umas travas que você
coloca em disjuntores para que não tenha ali um religamento, tá? E todo esse procedimento aqui que observamos, a Enel, ela resume em uma palavra, né? Que é uma abreviação, dicas, tá? Essas dicas hoje é conhecido como as 5 regras de ouro, 5RO, tá? 5RO. 5 regras de ouro, que inclusive existe um aplicativo onde as equipes de campo, onde vocês realizam todo esse procedimento fazendo a evidência, né? Sendo evidenciado. É isso? Então, o resumo de todo esse processo aqui está nessas 5 regras de ouro, nessa palavrinha dicas, que tem como primeiro a letra D, desligar, a segunda, impedir, o C, constatar a ausência de tensão, o A de aterrar e o S de sinalizar, tá, pessoal? Então, essa aqui é as 5 regras de ouro, tá, para tornar uma instalação elétrica desenergizada conforme de acordo com o item 10.5.1 da NR10. Ok? No item 5.10.2, o estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização. Esse processo que foi feito, né, de desligar, de impedir, fazer a constatação, tá, colocar o conjunto de aterramento, ele deve ser mantido todo esse cenário até que se tenha aí uma autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Tá? Então, a própria norma, a NR10, ela traz aí essa sequência inversa para normalizar, vamos dizer assim, para normalizar a instalação elétrica que havia sido desenergizada, seja um trecho de uma rede, seja um ramal, seja um alimentador. Refere-se aqui à instalação. Tá? Então, primeiro, o que é que deve se fazer? Retirar, né, todas as ferramentas, a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos da rede. Tá? Isso é uma função muito importante do chefe de turma, uma atenção que deve ter, verificar com cada colaborador, com a sua equipe, as ferramentas que foram utilizadas, visualizar, fazer uma verificação na instalação, na rede, se não ficou nenhuma rodana, nenhuma carretilha, se não ficou uma alça na cruzeta, um parafuso, o que foi utilizado, tá? O ferramental que foi utilizado deve ser retirado. A norma ela não fala especificamente, pessoal, a uma rede elétrica, mas eu estou falando aqui porque nossa atividade, a gente trabalha com a rede de distribuição aérea. Mas pode ser uma instalação dentro de uma indústria, onde tem lá um quadro de comando que aciona um motor de 300 CV, tem uma polia, foi feito um reparo, fazer a verificação, fazer a retirada do ferramental, dos instrumentos e equipamentos que foram utilizados, tá? Isso aqui é de uma forma bem abrangente. Ele fala aqui o estado da instalação. Tá? Pode ser uma instalação interna, externa, uma rede aérea, ok? Então, a retirada da zona controlada de todos os colaboradores para, né, todos os colaboradores não envolvidos no processo de reenergização. Isso aqui são definições que devem estar bem claras quando se está fazendo depois que se faz a APR,
tem lá a distribuição das atividades, porque no momento da PR é uma verificação da condição, do ambiente, né? A verificação dos riscos. Após ser feita a identificação desses riscos, ter sido feita a APR, o chefe de turma, encarregado, o responsável pela equipe, ele deve distribuir as atividades, dizer, ó, você vai, olha, a tercista 1 vai fazer a retirada da alça, vai puxar, esses vão auxiliar embaixo, então, essa definição, essa distribuição das atividades, ela deve ficar bem clara. Então, depois de retirar todo esse material, os utensílios, equipamentos, na área só deve ficar as pessoas que irão fazer a reenergização. Precisa retirar os aterramentos, precisa levar a escada de um local para outro, fazer o recolhimento do conjunto de aterramento, né, retirada do trado, então deve ficar ali somente as pessoas envolvidas. Quem vai subir na escada para fazer a retirada do aterramento, depois o fechamento da chave, tá? Então, a norma, ela recomenda de que se fique somente na zona, nessa zona de trabalho, os que estão envolvidos. Os que não estão, devem sair. A remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais, tá? Então, retira-se aí o conjunto de aterramento temporário. Remoção da sinalização de impedimento de reenergização, que são os invólucros, tá? Retirada dos invólucros. E, por fim, destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento, ok? Então, ele traz aqui nesse item anterior o procedimento apropriado que deve ser obedecido na sequência para tornar uma instalação elétrica liberada para o trabalho desenergizada. E na sequência ele traz o procedimento para se normalizar, né, para se energizar essa instalação novamente. Ok? Aqui são bastões, né? Bom, as medidas constantes nas alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2, esse primeiro item se refere a processo para desenergizar uma instalação. Ok, pessoal? Desenergizar uma instalação. O item 10.5.2 foi o que a gente acabou de ver, que é, vamos dizer assim, reenergização. Tá aqui, reenergização. Onde o primeiro, a gente tem a aplicação das 5 regras de ouro, desse item 10.5.1, desligar, impedir, constatar, sinalizar e aterrar. Desculpa. Desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar. Né? E o item seguinte, o 10.5.2, que trata da reenergização, que começa com a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos da instalação. Né? Você não pode dar prosseguimento ao processo de reenergização de uma rede e nem pensar se tiver alguém ainda trabalhando, embora que você queira, né, aqui possa querer fazer a energização de um primeiro trecho. Não existe isso, tá, pessoal? Então, a atividade ela tem que ser terminada por completo. Tem que ser previsto ali um horário de desligamento, uma programação para que se possa restabelecer a instalação como um todo. E não fazer por partes, segmentado, onde possa haver aí, né, possa ter um risco de acidente, tá? Então, podem ser alteradas
substituídas, ampliadas ou eliminadas em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Então, a norma ainda fala que as empresas, as organizações podem fazer além do que ela prevê aqui no item 10.5.1 e no item 10.5.2, menos reduzir isso. Você não tem como fazer um aterramento de uma linha, de uma rede, que foi retirada a tensão elétrica, sem antes fazer um seccionamento, um corte visível, para a segurança dos trabalhadores, né? Dos que estão envolvidos ali naquele trabalho. Você pode fazer além, né? Mas não comprometer o nível de segurança, como ele falou aqui, ó, não comprometer, né? Deve manter aqui, ó, seja mantido o mesmo nível de segurança. Tá? Então, devem cumprir o que está aqui. Pode fazer além, né? Como eu gosto sempre de citar para meus alunos que existe a questão da NR35, que a norma fala para trabalhos em altura a exigência de um sistema de antiqueda, de o cinto e talabaste, tá? Acima de 2 metros de altura, mas que algumas empresas podem optar a fazer essa prevenção acima de 1,5 metro, por entender que uma queda, né, o seu colaborador, dependendo do ambiente que ele esteja, se ele sofrer uma queda de uma altura de 1,5 metro, isso possa trazer sérios danos, né, à sua saúde, possa vir ali causar problemas à sua integridade física. Então, ela pode, se ela entender, ela pode fazer isso. Ela está reduzindo o nível de segurança? Não. Por quê? Porque a norma, né, lá na NR35, fala que as empresas, né, devem exigir acima de 2 metros. Então, dessa forma, a empresa que coloca aí 1,5 metro de altura a utilização desse sistema, ela está sendo mais prevencionista. Ela está, vamos dizer assim, se antecipando a condições que possam, né, impactar no seu negócio. Então, da mesma forma que nesse item, nesses dois itens anteriores, uma empresa X no mercado, ela possa incluir um passo entre esses dois, o segundo e o terceiro. A proposta aqui é fazer o seccionamento, colocar um impedimento de reneização e depois constatar a ausência de tensão. Pode criar um outro passo aqui para dar mais uma segurança ao processo, né? Caso a atividade dessa empresa tenha um alto risco, né, além dos padrões normais, ela pode entender em adicionar, mas não retirar o que aqui está, para comprometer o nível de segurança aqui proposto, tá, pessoal? Da mesma forma, no processo de reenergização, eu coloquei aqui reenergização, mas faltou um S aqui, né? Reenergização. Okay? Bom, o que deve ser feito primeiro? O que deve ser verificado? O que é um risco para eu energizar uma instalação? Eu tenho que olhar, observar, verificar bem, tá, se ficou alguma ferramenta. Tá? Isso aqui era para ser um olho, tá, pessoal? Vou até apagar isso aqui. Deve ser verificado, inspecionar. Não, vai ficar pior. Deve ser verificado, deve ser inspecionado a questão de ferramentas. Não ficou nenhuma ferramenta.
Porque depois que começa o processo de reenergização, aí o cara vai falar para o responsável, para o encarregado, ó, ficou uma ferramenta lá em cima. O que vamos fazer? Não, deixa aí, vai cair. Com o tempo cai. Vai cair na cabeça de quem, né? Então, deve ser verificado, checado essa questão. Por quê? Porque é um risco ficar alguma ferramenta numa instalação. Vai que tenha, essa ferramenta esteja fazendo um contato da rede, da instalação, da parte que vai ser energizada com a terra, com a massa. Ou possa estar fazendo contato com outra parte viva de uma fase. Por exemplo, a manutenção num barramento, tá? Onde tem ali um switch guia, né, que a instalação é interna. Dizer que o colaborador esqueceu uma chave, teve que utilizar uma chave, ele não tinha uma chave emborrachada, isolada, e aí utilizou, fez uso de uma outra ferramenta lá, ficou fechando, né? Ficou em cima. Na hora que energizar, na hora que chegar a tensão, vai ocorrer sim aí um acidente, um problema, né? Então, principal, é primordial se fazer essa retirada, né? Uma empresa pode adicionar aqui, realizar inspeção em todo o trecho do serviço, ela pode adicionar nos seus procedimentos internos. Está errado? Não, ela estaria errado se retirasse isso aqui dos seus procedimentos. Sabe que todas as empresas possuem procedimentos para as suas atividades, né? No caso da Coels, né, tinha os procedimentos de execução, hoje são as instruções de trabalho, que é o final desse curso, a gente vai ter lá a instrução, se eu não me engano, é a 199, que fala dos trabalhos à distância em rede energizada. Tá? Bom, os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto do item 10.6, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então, os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com a possibilidade de energização por qualquer meio ou razão, devem atender ao estabelecido no item 10.6. Tá? E aqui a gente tem uma foto, a gente vai chegar nesse item lá. Tá? Nós temos aqui uma foto de um trabalho com a equipe de linha viva. Por que é a linha viva? Porque tem a cobertura de partes, né, partes vivas, e cobertura de partes que possa aí entrar em contato, fechar um curto-circuito da parte viva com a terra, com a massa, né, que assim a gente chama. Beleza? O item 10.6, ele vem trazer, tá, as informações relativas às instalações elétricas energizadas, o que ele cita aqui no item 10.5.4. Essa norma, pessoal, a NR10, ela fala ainda que os trabalhos em redes elétricas devem ser realizados prioritariamente com redes desenergizadas. Mas tem um outro porém. Tá? Tem um outro porém. Não é toda empresa, não é todo momento, todo instante que a gente possa aí estar desligando uma instalação elétrica. A gente tem vários, né, clientes de diversos tipos, clientes comerciais, clientes especiais, a indústria, os clientes residenciais, que necessitam da eletricidade, né, da energia elétrica para manter, né, suas atividades em pleno funcionamento. Então, imagine para colocar um medidor numa unidade consumidora,
ter que fazer ali o desligamento numa rede de meditação. Não tem lógica. Mas a norma, ela diz que, prioritariamente, os serviços nas instalações elétricas devem ser feitos desde quando houver a possibilidade. Se não puder, tá? Não sendo possível fazer o desligamento dessa rede, então deve ser feito com ela energizada, mas tomando os cuidados que devem, né? Os cuidados aí que devem ser, que devemos ter para realizar esse trabalho com sucesso, tá? Então, o item 10.6.1 traz aqui que as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam ao estabelecido no item 10.8 dessa norma. Tá? Esse item 10.8, ele traz aí as exigências para que os trabalhadores que atuam no sistema elétrico tenham que ser capacitados, habilitados, tem que ter os cursos de formação. Né? Ele traz lá essas definições, o que seria um colaborador habilitado, capacitado e autorizado para a realização do trabalho. Então, a exigência desse item da norma é para os níveis de tensão acima de 50 volts em corrente alternada e 120 em corrente contínua. Abaixo disso, qualquer pessoa pode fazer ali uma intervenção sem que tenha um treinamento, vamos dizer assim, uma exigência legal de estar afiliado a um conselho de classe, que tenha, a norma, ela cobra, por quê? Porque acima de 50 volts em corrente alternada, e 120 em corrente contínua, isso é um risco, né? Requer outros cuidados. Tá? Ela entende que abaixo desses valores aqui, o trabalhador não necessita, no caso aí, essa exigência de uma capacitação, de uma habilitação, de uma autorização. Tá? Mas as nossas instalações, pelo menos aqui no Ceará, nós temos instalações com 220 volts, 380. A gente não tem, né, essa tensão de 120 contínua. A gente vai ter uma tensão de 132 volts em corrente contínua, que são em retificadores. E aí exige um treinamento específico, o cara seja, tenha lá um treinamento para trabalhar com retificadores, conhecer, né, os riscos e perigos para essa atividade, tá? Bom, os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalação elétrica energizada, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2 desta norma. Tá? Para isso que estamos aqui fazendo esse treinamento, tá, pessoal? Para os trabalhadores que têm um curso de formação de eletricista de construção de rede de BT e MT desenergizados, necessitam ter um treinamento de segurança para trabalhos em instalações elétricas energizadas, que essa é uma exigência legal que temos aí, né, para os órgãos fiscalizadores, ok? Bom, no item 10.6.1.2, as operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. Tá? Olha só.
que traz esse item. As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizados em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. E aí, o item 10.6.2 traz que os trabalhadores que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante, né, os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos, respeitando as distâncias previstas no anexo 1. Tá? A gente vai ver aí que distâncias são essas. Então, tem lá uma distância para uma tensão de 13,8, onde ele define uma área. Né? Por exemplo, temos aqui o condutor. Né? Deixa eu melhorar isso aqui, tá? Vou representar o condutor apenas por um traço, para ficar melhor. Nós temos essa área em volta, essa área do condutor, tá? Ele considera como uma zona de risco, porque o condutor está energizado. Eu vou precisar fazer aqui, mas não está legal aqui, né? Fica distorcido. Vou fazer assim mesmo. Na apresentação, na figura a gente vê melhor. Ele considera o condutor energizado como uma zona de risco. Tá? Essa área do entorno aqui é considerada uma zona que tem um risco. Esse aqui, na verdade, essa zona aqui é a zona de risco. Esse aqui é o ponto energizado, tá? Vou chamar de PE. E essa área de entorno aqui é uma zona de risco. Se você tem um cabo de média tensão energizado, o cabo de média tensão, a rede, ele é um ponto energizado. A área de entorno é a zona de risco, que vai compreender lá, se eu não me engano, 80 centímetros. Essa área que fica, tá, logo após aqui, a zona de risco é a zona controlada. ZC. Essa zona de risco, ele considera 80 centímetros um raio, tá? Para essa outra área, não é a distância daqui para cá, é do centro. Isso aqui ele considera 1,80 m. Tá? Então, essa área que ele está falando aqui, zona controlada, é essa aqui, tá? Onde ele fala que, essa aqui, ó. O ingresso, né, os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimento específico, respeitando as distâncias de segurança. Tá? A gente vai observar e ver isso de uma forma bem melhor. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil a gente compreender. Tá? Então, no item 10.6.3, os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possam colocar os trabalhadores em perigo. Tá? Então, sendo identificado uma situação em que possa, né, colocar todos os envolvidos ali em risco, por exemplo, uma falha no cabo. Foi identificado, não foi visto numa inspeção do solo uma falha, mas quando
o colaborador se aproximou desse cabo, desse condutor, ele observou que havia uma falha nesse condutor e que esse condutor ele estaria numa eminência de se romper. Então, isso é um risco eminente. Então, o trabalho ele deve ser suspenso. Corre o risco desse condutor se desprender, partir e causar ali um acidente, né, para os que estão em volta. Então, pode ser também uma outra condição, uma estrutura, um poste, possa ter lá a sua base comprometida e foi verificado, foi percebido depois, né? Então, fica... Desculpa, pessoal. Fica aí esses dois exemplos de uma situação iminente. Pode ter outras, né? Isso depende do ambiente, da situação, onde você esteja, mas é algo que não foi possível identificar numa APR bem feita, né? A participação de todos ali foram verificados, itens como a presença de animais peçonhentos, desnível de solo, condições atmosféricas, climáticas, e aí, mas passou um item que foi despercebido, só foi visto na execução do trabalho. Então, opa, vamos parar, né? A norma fala aqui, está garantido por... Não é o stop work. Stop work é um outro conceito, é uma política da empresa, né? Da concessionária Enel do Ceará, né? Da Coelce. E tem um outro propósito, mas aqui é uma condição relacionada à instalação elétrica. Aqui não foi feito para a concessionária propriamente dita. Ele fala das instalações energizantes. Pode ser qualquer instalação, mas a maioria dos exemplos aqui a gente vai puxar exemplos relacionados à nossa atividade diária. Mas na área da indústria, possa ser que foi percebido um parafuso, né? Um parafuso que estava prestes a romper, comprometendo uma estrutura de sustentação ou um isolador, né? Uma outra condição também que é verificado no trabalho de linha viva é o grau de oxidação de uma cadeia de isolador. A gente tem aí isoladores de porcelana, de vidro, e devido à maresia, cria-se uma oxidação no pino desse isolador. E dependendo do grau, a equipe não vai realizar o trabalho, porque aquilo ali não vai suportar, tá, movimentações do cabo e dessa cadeia para se fazer a substituição por uma outra cadeia de isolador polimérico. Tá? Então, sendo identificado uma condição dessa que poderia ser identificado antes através de uma inspeção com o drone aproximando-se dessa cadeia de isolador, né? Então a maioria das vezes não é possível identificar dessa forma. Tá? Temos aí quantas cadeias isoladoras nós não temos numa linha de transmissão apenas, né? Uma linha com, vamos dizer, 60 quilômetros, com mais de 300 estruturas. Quantas cadeias isoladoras não temos, né? Então, é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo para a percepção de vocês. Numa situação que ele cita nesse item da norma, de um risco eminente, tá? Os serviços e instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato, até nas suas proximidades, na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Uma cadeia de isolador com um grau de oxidação bastante elevado é um risco, né? A equipe ela deverá solicitar um desligamento dessa linha para realizar a troca dessa cadeia de isolador, para não haver um risco de desprender, né, de soltar esse isolador, vir a quebrar no momento em que fizer uma força, uma tração para substituir essa cadeia de isoladores, tá?
No item 10.6.4, ele traz ainda, sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho. Então, traz aqui, ó, tem um exemplo, tá, pessoal, de uma análise preliminar de risco e perigo, ok? Por exemplo, ele fala aqui em uma operação desativar a subestação aérea. Nessa primeira coluna, ele traz a etapa, na segunda, o risco e perigo, e terceiro, um efeito possível, né? Um efeito possível que esse risco ou perigo identificado possa ocasionar, e a recomendação e controle, tá? Então, nessa primeira etapa, essa primeira coluna, que seria a etapa inicial, a etapa do processo, a subida do eletricista no poste. Qual o risco ou o perigo identificado? Choque elétrico, e temos aqui um item 2, numerado queda. O que é que o choque elétrico, esse risco de um choque, ou o perigo de um choque elétrico, ele pode causar? Ele pode ter aí como uma causa possível queimaduras, parada cardíaca, parada respiratória e a própria queda, tá? A própria queda. A queda, o que pode provocar uma queda? Uma fratura, né? E aí, recomendações de controle, a gente tem aqui para o risco de choque, tá? Esse aqui é até bom, que serve como, esse exemplo serve como uma forma de percepção, de ampliar, e possa ser ampliado essa percepção para uma análise de risco, né? Então, nós temos aqui confrontar as informações da ordem de serviço com a realidade. Solicitar o desligamento do alimentador, né? Isso para evitar o choque elétrico. Aguardar a confirmação do desligamento. Fazer o teste de ausência de tensão. A retirada dos fusíveis, sinalização, ligar o aterramento provisório e fazer novo teste de ausência de tensão, tá? Então, aqui, esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo. Pode até ficar meio confuso assim, por que está fazendo um teste de ausência de tensão depois que faz um aterramento? Pode estar fazendo antes e depois, né? Veja que está incluído aqui uma etapa a mais. Pode ser que naquele procedimento lá, aquele procedimento que a gente viu em R10, o item 10.5.1, ele não fala em fazer um teste de ausência de tensão depois que você coloca um aterramento. Mas aqui, né, não é um procedimento da empresa, mas é uma recomendação que está contida aqui nessa análise preliminar de risco. Entenderam que fazer um novo teste de ausência de tensão pode evitar, né, fazer com que o eletricista que vá subir no topo do poste, ele não sofra um choque elétrico. Para isso, né, nós temos hoje a utilização do detector de tensão individual, né, que é para justamente o eletricista ele ser avisado, ele ter essa percepção de que não tem risco ali, depois de ser feito todo o procedimento de desligamento, o impedimento de energização, constatação da ausência de tensão, colocado o conjunto de aterramento, 2 conjuntos de aterramentos no mínimo, tá, pessoal? No mínimo, 2 conjuntos de aterramento, e aí ainda ter um detector de tensão individual para que o eletricista ele possa
ser alertado se houver uma energização acidental. Tá? Se houver uma energização acidental. Alguns acidentes aconteceram aí, do eletricista ter subido numa rede, numa instalação errada. Será que o detector de tensão individual poderia ter alertado a ele que ali tinha tensão e ele não poderia prosseguir? Tá? Então, tem que ter essa percepção. E, com relação ao risco de queda, tem aqui posicionar a escada corretamente, o eletricista se postar de maneira, né, segura e utilizar o EPI adequado. E aqui na outra etapa, a desconexão dos circuitos primários e secundários do transformador e depois a própria retirada do transformador. Para isso aqui, nessa retirada, na desconexão, nós temos a questão de queda, ele traz queda ainda. Uma vez que você tirou a tensão elétrica, você colocou maneiras para barrar, bloquear, está seccionada a rede, está colocado invólucro, está colocado 2 conjuntos de aterramento, e aí fica o risco, né? Você consegue eliminar naquele instante o risco de choque elétrico. Pode ser que venha uma energização acidental, mas o conjunto de aterramento ele é para funcionar, ele tem essa funcionalidade de impedir que essa tensão ela atinja o colaborador, porque ela vai jogar para a terra, fazendo com que o equipamento de proteção na retaguarda ele seja sensibilizado, né? E assim o sistema de proteção abrir os contatos desse equipamento de proteção. E aí a queda de material também, que ele fala, né? Provocar ferimentos, né? Um efeito possível. Então, treinamento do trabalhador em subir em escada, isolamento da área de sinalização, o içar ferramentas, as ferramentas no cesto adequado. Então, uma vez que tem um trabalhador, vamos dizer assim, tem um trabalhador no topo do poste, não é para ter ninguém embaixo, é para respeitar essa área de isolamento. Corre o risco de desprender alguma ferramenta ou material da mão dele. Tá? Até na hora que ele for pegar, ou pode ser que esse material, o ferramental, ele possa bater ali num fio condutor, em alguma coisa, desprender da mão dele, soltar. Né? E quem estiver ali embaixo ser atingido com esse objeto em queda livre. Tá? Na retirada do transformador, tem aí a própria queda do transformador. Novamente aí o isolamento e a sinalização da área, a utilização correta dos equipamentos, tá? A inspeção minuciosa nos itens de fixação. Como quarta recomendação aqui, ele coloca o cuidado na descida do transformador, não se postar debaixo do transformador, retirada do aterramento provisório e autorizar o religamento do alimentador. Então, aqui um exemplo de uma análise preliminar de risco e perigos. Tá? No item 10.6.5, o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Né? Um pouco parecido com o item 10.6.3. Tá? Ele fala que, sendo, né, nas proximidades, deve ser suspenso de imediato, na iminência de ocorrência, colocando perigos trabalhadores. E aqui ele coloca que o responsável pelo serviço, pela execução, ele deve suspender a atividade quando ele verificar uma condição não prevista. Tá? Bom, aqui temos uns itens que devem ser observados. Né? Compõe aqui o trabalhador no exercício da atividade. Aqui
quando utilizar, né? Aqui, tipo de risco elétrico, seria, de certa forma, uma APR, né? Que faz uma verificação de quais os equipamentos são necessários para a realização da atividade naquele momento. Então, temos aí a pergunta que, quando utilizar? Todas as situações onde houver a possibilidade de contato ou proximidade com a energia elétrica. Trabalho em rede energizada. E aí vem os EPIs, o capacete de classe B, aba total ou frontal com jugular e carneira, protetor facial, o óculos de proteção, as luvas de borracha de cobertura, as botas de segurança, o cinto paraquedista, ó, as mangas de borracha e a vestimenta, tá, pessoal? A vestimenta retardante a chama, ok? Bom, esse é o anexo 1 da NR10, tá, pessoal? Que fala dessas distâncias de segurança. Ok? Como eu havia apresentado há pouco a vocês, ele considera, vamos supor que isso aqui seja o condutor, né? O condutor da rede que está energizado, é o ponto energizado. Essa primeira área que está em torno desse condutor, desse cabo, é considerado como uma zona de risco. Uma zona de risco, tá? Logo após essa zona de risco, nós temos a zona controlada. Ok? A zona controlada. E fora dessa zona controlada, a gente tem a zona livre. Ele chama de ZL. Tá? Na legenda aqui, a gente tem, ó, PE, ponto energizado. O RR, raio do risco. ZR, zona de risco. RC, raio controlado. ZC, zona controlada. E ZL, zona livre. Tá? Quem é que pode trabalhar nessa zona de risco? Tá? Quem pode trabalhar nessa zona de risco? Pessoas autorizadas, né? Pessoal com um treinamento específico. No caso aí, temos equipe de linha viva que trabalham, pode ser ao contato, pode ser ao potencial, que pode ser à distância. Ok? Então, de acordo com o nível de tensão, nós temos um outro anexo que ele dá essas distâncias dessas zonas, uma vez que ele traz aqui o raio, né? O raio é o que define aí a circunferência, é o tamanho dessa área de em torno desse ponto energizado. E assim, lembrando que se esse ponto ele não está energizado, não existe essas definições de zona. Tá? Não existe essas definições de zona. Tá? Essa definição de zona são distâncias de segurança para um ponto elétrico energizado. Tá? Então, ele define aqui um outro raio para essa zona controlada. E a área que fica fora dessa zona controlada é a zona livre. Não tem perigo, não tem risco. É aquela zona, é aquela área que a gente passa numa calçada, que tem a rede elétrica lá em cima e ela está lá funcionando, né, alimentando os transformadores, unidades consumidoras e não oferece risco para nós, a menos que aquele cabo ele caia na calçada, né? Cai na calçada, ele vem a romper e fica ali a uma altura acessível, e aí a gente entra nessas zonas, tá? Mas a rede elétrica estando lá em cima, nós estamos na zona livre, é toda essa área, né, distante desse ponto energizado. Bom, aqui ele traz a definição de cada uma dessas zonas. Ele traz aqui o que diz cada uma delas, o que é cada uma dessas zonas, tá? A zona de risco,
já foi dito, é a zona de entorno, né? Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, inclusive, acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho, ok? A zona controlada, em torno da parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Ok? Bom, e aí, né, essas distâncias de segurança, elas são alteradas, né, elas têm uma modificação, tá, se utilizarmos aqui uma superfície isolante adequada. Aqui nós temos as distâncias que delimitam radialmente a zona de risco controlada, a zona livre, com a superfície separação. Ali a gente não tinha essa superfície de separação. Então, podemos observar que há uma modificação, né, há uma certa forma um corte nessa lateral dessas zonas. Então, o que representa isso aqui? Pode ser uma manga de cobertura, né, para isolar a parte energizada da rede. Pode ser ali uma barreira, onde a equipe utiliza para se aproximar, para verificar, fazer uma inspeção desse ponto energizado. Então, consegue entrar nessa zona de risco, na zona controlada, fazendo uso de uma superfície isolante adequada. Então, isso aqui deve ser isolante para a classe de tensão desse ponto energizado. Então, se for uma rede de 13, né, de 13,8 kV, então o material ele deve atender aí a isolação para essa classe de tensão. Se for uma rede de 34 kV, que é aí a classe de tensão das eólicas, né, da redistribuição das eólicas, o material tem uma isolação maior. E se for para uma rede de 69, então o material é diferente, tá, pessoal? Então, essa superfície isolante, esse SI aqui, ele é de acordo com a tensão desse ponto energizado. Você vai utilizar, porque senão não vai ter função nenhuma. Imagine utilizar um material aqui que não tem isolação nenhuma e você tentar aproximar de um ponto desse energizado, tá? O risco que você não está correndo. Então, não teria interferência nenhuma nessas zonas se esse material não tiver uma tensão, né, uma isolação adequada para o nível de tensão dessa zona, desse ponto energizado. Tá? E aí ele traz aqui novamente as três zonas, o ponto energizado, a zona de risco, zona controlada e a zona livre. Na zona controlada, né, somente ela fica restrita a trabalhadores autorizados. Na zona de risco, que é essa zona mais próxima do ponto energizado, é restrito a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho, que é o trabalho realizado por equipes de linha viva, tá, pessoal? Por equipes de linha viva. Para se trabalhar nessa zona aqui, eles usam um Sky com a lança que tem um ensaio de isolação periódico, tem as luvas de borracha com cobertura e as mangas com a classe de tensão
adequada ao ponto energizado, né? Então, tem toda uma questão. É diferente de um trabalho, né, na baixa tensão. A luva tem uma classe de isolação menor. Então, de acordo com o nível de tensão desse ponto energizado, e aí, né, tem essa adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados para realizar trabalho nessa zona. É aquela questão, a norma fala que, prioritariamente, os trabalhos devem ser realizados desligando a rede, mas nem sempre é possível a gente desligar. Então, os trabalhos devem ser feitos de forma segura, né, porque existem os procedimentos, existem ferramentas, existem técnicas e equipamentos que possam ser utilizados, que podem ser utilizados para a realização desse trabalho com a rede energizada, a menos que aconteça aquela condição que foi dita, uma cadeia de isolador numa linha de transmissão. Essa cadeia de isolador está com um grau de oxidação muito elevado, o pino está prestes ali a romper, ele já perdeu o material, tá? Então é um risco, esse pino ele não suporta ali uma, vamos dizer assim, uma tração, uma força, né? Deixa eu só exemplificar para vocês aqui, para que vocês entendam essa questão, né? Vou tentar fazer aqui de uma forma que vocês compreendam. Vou pegar só esse aqui seria o pino da cadeia do isolador, tá? Isso aqui teria, né, o isolador. Vou pegar um de vidro, de porcelana, tá? Vamos dizer que novo ele fosse assim, perfeitinho, né? Quando ele sofre um processo de oxidação, a oxidação, ela atinge não essa parte, mas essa aqui, ó. Então, ela compromete isso aqui, ó. Então, isso aqui vai embora. Isso aqui, a oxidação, o ferrugem, desgasta esse material. Então, a tendência desse pino é afinalar, ficar fino. Então, você tem uma cadeia de isolador que suportava uma certa tração. E aí, com a perda desse material, ela está com essa dimensão, é um risco você mexer numa cadeia dessa. Se você for interferir aqui, então, o trabalho para fazer troca com a linha energizada de isoladores é seguro, é apropriado, mas nessa condição não foi possível. Então, fica aí a questão de uma condição impeditiva em que tem que fazer, solicitar um desligamento da rede para, né, se fazer a substituição com segurança dessa cadeia de isolador. Ok? Bom, e aqui ele traz uma representação dos serviços, né? Serviços em instalações desenergizadas. A minha área de trabalho, ela vai ser realizada aqui, né? O trabalho vai ser realizado aqui. E está na zona livre, não está próximo do ponto energizado, não estou dentro da zona de risco e nem dentro da zona controlada. Eu estou numa zona livre. Não tem problema algum, não tem nenhum problema. Tá? E aqui, o serviço, a área de trabalho, ela começa a aproximar do ponto energizado. Então, aqui já requer um cuidado. Já requer um ponto de atenção aí. Tá? Por quê? Porque a minha área de trabalho ela já está entrando na zona controlada. Já entra na zona controlada. Então, requer atenção maior para essa atividade. É um serviço aí de proximidade. Tá? E aqui tá um serviço, a instalação energizado. Tá? Por exemplo, quando o eletricista se coloca lá na escada com 3 elementos de vara para fazer um fechamento de uma chave fusível. Só que 3 elementos de vara vai dar uma distância aí maior, né, pessoal?
A gente vai ver na tabela aqui que essa zona controlada para uma tensão 13,8 é 1,80 m. Tá? Mas existem outros trabalhos, né, que são realizados. A zona de trabalho ela fica aqui, ó, fazendo uma interseção, vamos assim dizer. Tá? Essa área aqui ela é uma interseção com a zona controlada e a zona de risco. Isso aqui é uma interseção. Então, qual é a pior área aqui, né? A área mais, vamos dizer assim, não é pior. Qual é a área que oferece o maior grau de risco nessa situação? Essa aqui, ó. Tá? Essa área de interseção aqui. Por quê? Porque ela, né, ela está, né, ela está dentro da zona de risco. Essa zona de risco, como falei para vocês, para uma tensão de 13,8, ela é de 80 centímetros. Está pegando aqui, vamos supor, está muito próximo do ponto energizado. É um risco, né? Você manusear alguma ferramenta metálica, algum ferramental ou material próximo dessa forma aqui do ponto elétrico. Tá? Bom, aí aqui ele traz, né, como eu já havia falado, o anexo 2, que é os raios que delimitam as zonas de risco, a controlada e a zona livre, de acordo com a tensão do ponto energizado. Bom, olhando aqui para, no caso, eu até peço desculpa aí, eu me enganei, né? Estava olhando 80 centímetros ali, mas era uma tensão de 69 kV. A tensão nossa aqui do Ceará é essa aqui, ó. Né? Maior do que 10, menor do que 15. Ó. Maior do que 10 e menor do que 15 kV, tá? A gente olha, pesquisa assim. Qual é a distância da zona, né? O raio da zona de risco? É 38 centímetros, é bem menor, né? Falei 80, estava bastante ali. Menor. A zona controlada é 1,38 m. Geralmente ele coloca 1 metro a mais. Tá? Então, corrigindo aqui, tá, pessoal? Esse 80 centímetros aqui é para uma tensão de 69. Tá? 69 kV. Então, para uma tensão de 13,8, né? Por exemplo, de 10, vou botar aqui, tensão, volts, maior do que 10 e menor do que 15, que é a nossa. Fica no meio, né? Isso aqui, kV. Uma tensão maior do que 10 kV e menor do que 15. Essa distância aqui é 0,38 centímetros. 38 centímetros, 0,38 metros. E aí, essa distância maior é 1,38 metros. Tá? Então, uma distância bem menor. A distância de 80 centímetros que eu estava falando, ó, não é nem a tensão de 69, tá, pessoal? Era essa aqui, estava equivocado. Para uma tensão de 69 kV, que é o que a gente trabalha, geralmente as linhas consideram 72 kV. Vamos colocar aqui, né, de 60 a 70, 60 a 70 kV. Então, é 90 centímetros. A zona de risco. A zona controlada é 1,90 m. Geralmente, ele adiciona 1 metro a mais, tá? Até um certo nível de tensão. Porque quando passa aqui quando passa de 132, né, de 110, aliás, quando passa de 110 kV, é uma tensão muito mais alta, muito perigosa, né? Requer uma tensão maior, né, devido à questão da isolação.
o acréscimo aqui é de 2 metros, tá? A gente vai ter 1,10 m aqui da zona de risco e 3,10 metros para a zona controlada, ok? E aí, fora dessa distância aqui, é a zona livre. É a distância após esse raio aqui. Por exemplo, 3,10 aqui, no caso de uma tensão maior do que 110 kV, menor do que 132. Ele acrescenta 2 metros aqui a partir de 110. Um exemplo para que possam entender melhor, tá, pessoal? A gente tem aqui, como já foi falado, ó, né? Como já foi falado, essa representação, 1,38 m é essa zona de risco, desculpa, é a zona controlada, é o RC, e a zona de risco está mais próximo, né? Está em contato praticamente com o cabo. Como a gente consegue ter essa visão em sistema? Seria isso aqui, ó, tá? Temos uma rede de média tensão e uma baixa tensão aqui, tá? E aí, ó, a representação aqui é a seguinte. Eu tenho uma zona de trabalho nesse trecho, nessa rede de baixa tensão, e tem um aterramento de um lado e outro, né? A instalação desses dois aterramentos, ele me coloca dentro de uma zona protegida, tá? Quando a gente coloca os dois aterramentos, a gente cria uma zona protegida, que já está aqui, né? Dentro da zona protegida, que é a minha zona de trabalho. Mas a gente tem a média tensão lá em cima. Por isso que houve uma mudança, né, com relação à adoção de poste de 12 metros para média tensão, para deixar a baixa tensão mais distante da média. Mas pegando esse exemplo aqui, ó, esse exemplo, no meio do cabo, no meio do vão aqui, nós temos a definição dessas duas zonas. A zona de risco, está a primeira zona logo após o ponto energizado, logo após o condutor da rede, e depois a zona controlada. Então, o serviço na baixa tensão, se esse cabo aqui tiver uma deflexão, ó, então a gente não pode ter como padrão. A gente sabe que em alguns lugares a média tensão ela tem uma deflexão, uma flecha maior, então isso aqui fica mais próximo, ó. Essa distância ela diminui em relação a uma outra rede que ela tenha, né, os seus condutores bem mais estendidos, assim podemos dizer. Tá? Então, tem essa condição. A forma da gente visualizar essas zonas aqui com relação ao ponto energizado, ao cabo elétrico aqui, com relação a 13.8, tá? E isso tem que seguir a tabela, tá, pessoal? Isso aqui é uma exemplificação para a gente visualizar o que está na tabela do anexo 2 da NR10, ok? Bom, outra situação aqui, ó, quando a gente coloca o anteparo, e aí a gente consegue, né, se aproximar do ponto energizado, tá? Lembrando que esse SI, que eles chamam de sistema de isolamento, ele tem que ter um isolamento adequado para a tensão da linha. Tá? E aqui, novamente, para que possamos ter uma visão bem melhor dessas zonas, a gente tem uma árvore, né, ela está com um porte considerável, e aí, ó, ela está próxima aqui à baixa tensão. Deixa eu mudar aqui o... Tá, aqui, ficou melhor.
os galhos cresceram, né? E aí já entraram na zona controlada, na zona de risco, já estão aqui praticamente em contato com a baixa tensão. Então, se tiver úmido, né, se tiver chovido e uma equipe for realizar uma poda de uma árvore dessa aqui, é um risco, porque os galhos molhados estão em contato com a baixa tensão. E aí estão próximo aqui à média tensão. Está dentro da zona controlada, e torna-se pior quando, né, tem uma outra representação, mas não está aqui. Essa árvore ela cresce. Não tem como barrar o crescimento dela, a menos que você faça uma poda. Mas ela cresce, então ela entra aqui nessa zona de risco. E aí quem é que vai fazer a poda dessa árvore? Tem que ser uma equipe especializada, tem que ser a equipe da linha viva. Aí já uma equipe de poda não pode fazer uma poda de uma árvore dessa que já está dentro de uma zona de risco de uma instalação elétrica, a menos que solicite o desligamento da rede, tá? Mas, analisando essa condição de risco aqui, é perceptível que não se pode fazer, tá? Na baixa tensão, é um risco considerado. Agora, a média tensão pode ter a abertura de arco, né, tanto da rede energizada para os galhos e tornar. Tem até os vídeos na internet, tem um vídeo de uma linha de transmissão muito próximo de uma árvore. Essa árvore ela começa a abrir arco com a rede, né? E até mesmo a pegar fogo. É um negócio incrível. Mas acontece de fato. O galho, a árvore, ela tem a seiva, né? É úmido. Se for um galho seco, é uma condição. A rede, um galho, ele estando assim nessa condição, e ele também depende da tensão da linha, pode aí fechar, fazer abertura de arco ou não. Tá? Bom, e aqui, ó, a questão do trabalhador, da posição de segurança do trabalho. Né? A posição segura para ele realizar a atividade na zona livre, no espaço livre, com a mão estendida, ó, e ele não consegue entrar na zona controlada. Porque se ele tiver estendido aqui o braço com a ferramenta e tiver atingir essa zona, está errada a condição. É preciso analisar melhor essa condição. Ele vai interferir naquelas condições. Para poder interferir, ele tem que utilizar um anteparo, né, uma isolação, uma barreira. Sem essa barreira, ele vai estar aqui entrando como essa árvore aqui, que não é isolante, ela está dentro dessas zonas. Na baixa tensão, está dentro da zona de risco, tá? E aqui na média tensão, ela está na zona controlada. Isso é o que acontece, às vezes deve tomar cuidado. Né? Alguns trabalhos que são realizados na baixa tensão, muitas vezes o colaborador ele sobe demais no poste e ele passa a ficar muito próximo. Quando ele estender os braços para cima, ele interferir, ele está dentro dessa zona aqui, o que não é o correto, não é uma postura boa, não é correto, tá? Isso pode provocar e ocasionar um acidente, tá? Até mesmo se ele for puxar um ramal de ligação, né, e aquela sobra de cabo e ainda poder até tocar nesse ponto energizado. Bom, aqui, pessoal, temos exemplos, ó, que é encontrado aí em todo e qualquer lugar, né? Infelizmente, nós temos padrões de estruturas, como devem ser, de fato, montados, né? Que devem obedecer às distâncias de segurança, mas vejam aí, né? Aqui, nós temos uma rede de baixa tensão, 220 volts, aqui em cima 13,8, mas o jump do transformador, ele já passa aqui muito próximo dessa base que sustenta o transformador, que é um poste diferenciado, cruzeta de madeira. Né? E um trabalho realizado aqui na baixa tensão, nós temos um neutro aqui, ele vai ficar muito próximo. Embora a chave fusível fique aqui em cima, mas nós temos aqui o jumper.
do jampo transformador, né, das buchas. Nessa outra condição, um transformador no final de linha, uma construção onde está muito próximo a essa espécie da andaime aqui, dessa ancoragem que os pedreiros montaram aqui para finalizar a obra. Está praticamente em cima da chave fusível. Pelo ângulo não dá para identificar bem, mas a gente entende que isso aqui é um risco, né? Não tem distância de segurança aí. Eles não são trabalhadores habilitados para trabalhar em instalações elétricas. Pode ser que tenha um curso de instalação, né, de eletricista predial, mas a condição do sistema está errada. Avançaram demais aqui, está muito próximo. Há um risco de um contato elétrico aqui com parte viva. Parte viva aqui é a parte superior do jump da chave com alguém que venha realizar o trabalho nesse prédio, tá? Outra situação aqui, ó, identificar, isso é comum, né, pessoal? Isso é comum a gente encontrar, infelizmente é comum, uma rede com um circuito duplo e colocaram a escada, a fachada avançou bastante, né? A construção da varanda aqui é o que aparenta ter um janelão, vai ter uma porta, um acesso aqui, então as pessoas ficam próximas, apesar de já terem colocado a rede, né, no padrão B, foi colocado toda a rede para distanciar aqui, mas mesmo assim, né, ele aproveitou e avançou, tal qual como esse outro. E aqui, nessa foto, o cara manuseando um vergalhão, parece ser que um ferro, né, também próximo à rede, é um risco enorme. A gente identifica que a área da construção civil, né, ela tem aí essa deficiência com relação a conhecer o risco que oferece o sistema elétrico. O sistema elétrico oferece aí para esses trabalhos próximos à rede, tá? E aqui, algo bem mais absurdo ainda, é a questão a montagem desses andaimes, né, gente? Aqui, tendo uma rede de média tensão, transformador, e assim, parece algo comum, né? Aqui talvez, às vezes, até tem cobertura. Houve situações em que conseguiram montar um andaime desse, essa estrutura de ferro, por dentro, passava por dentro um cabo de média tensão que estava com a cobertura. É incrível. Um tipo de serviço desse aqui, ele tem que ser paralisado, né, pessoal? Deve ser paralisado e deve ser visto aí a mudança desse padrão de cruzeta para padrão beco, né? Até remoção da rede desse local para o outro lado da via, mas a verdade é que as construções elas avançam o alinhamento e acabam, né, colocando em risco aí a vida de pessoas e colaboradores, tá? Pela falta do entendimento desse risco, tá? Pode muito bem essa estrutura ela vir tombar para o lado da rede e haver um acidente aí, uma energização dessa estrutura, quem tiver em contato, né, ou alguém tiver aqui em cima, pode, aí até por questões aqui, aqui a gente vê um cara com cinto, aqui não é evidenciado que tinha alguém, esse aqui também não está com cinto, né, não tem nenhum cinto, nenhuma coragem, tá apenas sentado aqui em cima de umas tábuas, esse outro está aqui, acho que recolhendo, ou então montando uma outra plataforma, tá? Então, tem essa condição de risco. Bom, a aproximação das zonas de risco e a zona controlada. Na zona de risco, ela é permitida para profissionais autorizados, como já foi dito, e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Na zona controlada, tá, que é aquela zona que fica mais fora um pouco,
a aproximação permitida aos profissionais autorizados. Tá? Medidas de proteção coletiva. O aterramento, o uso de aterramento, de proteção e temporário. Tá? Vamos ver um vídeo agora, tá?
Bom, pessoal, tivemos aí esse vídeo muito bom, excelente, que